o rei Saul, gente, ele começou bem, muito bem. Só que ele começou a se achar que era alguma coisa e começou a desobedecer a Deus. Então, quando ele foi para a batalha, para a última batalha da vida dele, ele viu que os inimigos estavam prevalecendo, porque ele havia desobedecido e Deus não estava com ele naquela batalha. E ele, quando viu que o inimigo ia matá-lo, ele tirou a espada e se suicidou. O rei Saul se suicidou. E ele tinha um filho chamado Jonatas. Quem já ouviu falar dele? Ele era muito amigo de quem? De Davi, era como irmão. E Davi tinha um grande respeito com ele também um grande respeito com Davi, mesmo o pai querendo matar Davi. E eles fizeram uma aliança. Ele falou: Davi, promete para mim que você vai cuidar da minha família, se acontecer alguma coisa comigo. Davi disse: eu vou se lembrar da sua família. E Jonatas também falou o mesmo a Davi. Davi também falou o mesmo. E quando houve a morte do pai de Jonatas, e Jonatas foram até a casa de Saul avisar que ele tinha morrido. E aqui no versículo 4 de 2 Samuel capítulo 4 diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela para fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Diga graças a Deus. Esse garoto morava no palácio. Até os 5 anos de idade, esse garoto tinha tudo. Esse garoto tinha uma vida muito boa. Ele era neto do rei. Ele era filho do filho do rei. Então, ele era bem cuidado. A Bíblia diz que os pés dele eram aleijados, mas não de nascença. Foi que na hora que avisaram: olha, mataram Saul, o pessoal está vindo matar o resto da família de Saul. A ama, a governanta, a empregada naquela época, ela pegou a criança e foi correr, e ela caiu. A criança quebrou o pé. Como eles eram fugitivos, não estavam mais no palácio real, então eles já não tinham mais os cuidados necessários. Então aquilo ali se tornou um problema para aquela criança, porque ela se tornou aleijada dos pés. Vamos lá no segundo 9, segundo Samuel 9. Muitos anos depois, diga assim para a pessoa do seu lado: você não está esquecida. Presta atenção, nós viemos numa sequência falando sobre o Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre a fé. Presta atenção, Mefibosete, anos e anos, aquela mulher, ela fugiu para uma terra chamada Lodebar. Essa terra de Lodebar significa vale da tristeza, vale da miséria, porque ali só moravam mendigos. Só moravam mendigos e doentes, pessoas doentes, pessoas que não tinham o que comer,
tinham que ir morar nesse lugar, moravam nesse lugar, era uma terra de miséria. E Mefibosete foi morar na casa de um homem chamado Maquir, que vivia de esmolas. Provavelmente, Mefibosete também vivia de esmola. Agora presta atenção, uma criança que tinha tudo, já na sua idade adulta, não tinha mais nada. Você quer que eu te diga uma coisa? Você sabe o que dói mais? Não é a pessoa que nunca foi rica, porque a pessoa que ela nunca foi rica, ela não sabe como é ser rico, ela imagina, mas ela não sabe porque ela nunca foi. O que dói mais é quem já foi e perde tudo, porque fica aquela lembrança dentro dela. Poxa, quando eu tinha dinheiro eu comprava isso, quando eu tinha dinheiro eu comprava aquilo, quando eu tinha dinheiro eu fazia isso, quando eu tinha dinheiro A pessoa que nunca teve saúde, ela não sabe o que é ter saúde, ela imagina. Quem já teve saúde e perdeu, sente falta, sente saudade. É mais doloroso a restituição do que a aquisição. Porque quem nunca teve, só imagina. Quem já teve, provou. Viu que era bom, mas não se sustentou lá em cima, caiu. Deus, Ele está pronto para fazer a restituição na nossa vida. Diga graças a Deus. Presta atenção, gente, que isso é profético, essa palavra. Anos e anos Mefibosete pedindo esmola, fugitivo, porque todos da casa de Saul foram mortos. O último que foi morto foi Isbosete. Isbosete era tio de Mefibosete. Isbosete foi morto pelos seus próprios soldados, que deveriam fazer a segurança dele. Eles mataram e chegaram até Davi com a cabeça de Isbosete. Falaram: ó, Davi, está aqui o filho do homem que quis te matar. Davi falou: vocês são loucos? Vocês são doidos? Vocês mataram o filho de Saul? Acaso queria eu vingança? Davi mandou os soldados dele: mata esses homens aí que matou esse cara. Quando Saul morreu, veio um homem correndo e falou: Davi, te trago boas novas. Davi, feliz da vida. O que aconteceu? Saul morreu, teu inimigo. Davi falou: mata ele. Ele está me trazendo uma notícia ruim, como se fosse boas novas, como se Davi quisesse vingança. O coração de Davi era maravilhoso, gente. Diga glória a Deus. Davi era misericordioso. Ele não ficou feliz com a morte de ninguém. Mefibosete na miséria, Mefibosete em Lodebar, sem esperança nenhuma. Mas olha o que acontece um dia, segundo Samuel capítulo 9, disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Hoje Deus se lembrou de você, gente. Essa palavra, entenda bem, gente, como que funciona a palavra de Deus. Eu estou lendo que um homem há muitos anos estava esquecido, quando de repente o rei, a peça mais importante do mundo, tirando Deus, abaixo de Deus, se lembrou dele. É tão gostoso quando a gente é lembrado, sim ou não? É muito bom. O que isso significa? Que hoje Deus se lembrou de você. Hoje o Senhor, ao passear pelo seu jardim, Ele se lembrou de você. Ele falou: tem alguém ainda da casa de Saul para me abençoar? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba.
chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, vírgula, o que está escrito? Aleijado de ambos os... Eu pergunto a você, o rei perguntou se ele era aleijado? O rei perguntou se ele era doente? Só perguntou o quê? Tem alguém ainda da casa de Saul para me honrar? Ziba, mensageiro de Satanás, chegou lá e colocou esses aditivos em cima do garoto, que já estava destruído, acabado, esquecido. Ziba colocou em cima dele esse sobrenome, aleijado de ambos os... Às vezes as pessoas falam: você conhece a Dona Maria? Conheço, aquela que tem diabetes. Você conhece o José? Conheço, o endividado. Você conhece o Maurício? Conheço o Maurício, aquele que a mulher foi embora com outro. O mundo quer humilhar a gente, o mundo quer nos botar para baixo, o mundo quer nos esconder, quer nos... Você conhece a Maria? Quem é a mãe daquele drogado lá de cima? Conhece a Maria? A mãe do traficante. Quer dizer, colocam aditivos. Quem perguntou se era traficante ou não? Quem perguntou se ela tinha diabetes ou não? Quem perguntou se ele devia ou não? Só se você conhece a pessoa. Mas o diabo, ele quer colocar na gente a humilhação, a vergonha. Levanta a mão e diga: está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido. Tem pessoas que querem acrescentar derrota na nossa vida. Nós não somos derrotados, porque hoje o Senhor se lembrou de nós. Do mesmo jeito que Deus se lembrou de Mefibosete, Deus se lembrou de nós hoje. Aquele homem estava há muitos anos ali jogado naquela terra. O Ziba falou aquilo, você acha que foi na bondade? O Ziba falou aquilo na maldade, gente, na perversidade. Tem sim, tem um aleijado aí, um desgraçado aí. Ó, e onde ele está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel. Aonde? Lodebar. Lodebar, terra da miséria. Lodebar, terra da destruição, terra da fome. Olha onde é que estava o neto do rei. Lá no meio do lixão, Deus se lembrou dele. Lá no meio do lixão, Deus se lembrou dele. Davi era homem. Você esquece das pessoas, eu esqueço, mas Deus não deixou Davi esquecer. Davi acordou de manhã, respirou aquele ar puro. Deus falou: vê se tem alguém da casa de Saul e honra. Deus nesse momento, gente, está mandando aquele que tem poder para te abençoar. Deus está mandando, diga glória a Deus. É muito forte, gente, essa palavra, eu me emociono quando eu leio isso aqui. Vindo Mefibosete, olha o 5, olha como o garoto estava tão abalado, olha só. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, 5, então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar. Quem mandou trazer? Davi mandou trazer Mefibosete. Agora você imagina, a terra da miséria. Vem aquela caravana do rei, porque a ordem do rei era lei. O que Mefibosete pensou na hora?
Não podia piorar, piorou. Achei que não podia piorar. Estou aqui, não posso andar direito. Estou aqui pedindo esmola. Estou aqui no meio do lixão. Estou aqui abandonado, esquecido. E o rei se lembra de mim, manda a guarda me pegar. Ainda mais Davi, que eu sei, eu já ouvi história que meu avô tentou matar ele. Estou perdido. Estou perdido. Olha só. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em quê? Você está vendo como ele estava assustado? Ele botou a cara no pó, na frente de Davi. O que ele estava esperando ali? Esperando a morte, esperando a prisão, esperando o sofrimento, porque era o que ele via todos os dias, é o que ele presenciava todos os dias. Talvez você está aqui hoje, você não está esperando nada bom na tua vida, mas o rei mandou te chamar, o rei se lembrou de você, e o rei não é homem, o rei é Deus, o rei é Deus, diga, o rei é Deus. Deus não se esqueceu de você. Você está achando que pode piorar, você está achando que vai piorar, não vai, acabou, já piorou, daí para baixo você não passa mais. Olha para a pessoa do seu lado, fala para ela, se prepara para a subida. Oh, aleluia. Fala para ela, se prepara para a subida, se prepara para a escalada. Caiu de queda livre, minha filha, agora você vai subir. Olha para a igreja, olha para trás, olha para os lados, por favor, não dorme não. Olha aí. Você acha que a igreja normal é assim? Domingo tinha o dobro de povo que tem aqui hoje, o dobro. Por que não está todo mundo aqui? Ah, bispo, é dia de votação, amém. Tem pessoa que vota, ah, bispo, tem pessoa, tudo bem, mas eu só quero dizer para você o seguinte, ninguém está condenando essas pessoas que não estão aqui hoje, eu só tenho algo para dizer para você que está aqui hoje. Deus trouxe você porque Deus queria falar essa palavra com você, e Deus passou a peneira dele, passou a peneira e falou, domingo só vai essa quantidade. Você quer ver uma coisa? Você vai ver gente chegar aqui depois dessa palavra, vai vendo, eu estou aqui em cima, eu estou vendo, eu vi o pastor Mateus passando para lá, eu vi o pastor Mateus passando para cá, eu vi o pastor Mateus indo no banheiro voltando, eu vi ele coçando a cabeça, daqui eu vejo lá na frente, daqui a pouco vai entrar alguém por ali, agora ele não está aqui, ele está lá com Abraão, deve estar com Abraão lá em cima, depois você desce aí, Mateus. Mas olha, ele está correndo atrás de outra situação, mas olha, preste atenção, o que eu quero que você entenda é que essa palavra, ela não é motivadora, essa palavra, ela é direcionada, Deus direcionou para as pessoas certas. Lodebar, terra do esquecimento, você está se achando esquecido, privação, em algum sentido, privação de sentimento, privação financeira, poxa, me sentindo nada, poxa, mandaram me chamar no RH da empresa, o que é? Mandaram chamar Mefibosete no RH da vida, o que você achou que era? Vai cortar minha cabeça, só que quando ele prostrou-se em terra, disse-lhe Davi, Mefibosete, ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, o quê? Não temas. Então vão te chamar essa semana, e eu digo a você, não temas. Diga glória a Deus. O que eu falei para você antes da reunião, agora há pouco? O que eu falei? Sim, começou. Meu querido, olha para mim, se alegra, gente.
Se alegra porque o Espírito Santo está falando com a gente. Está esquecido, está jogado, está abandonado, parece que um urubu pousou na nossa cabeça. Tem tanto lugar para o urubu pousar, vai pousar logo na minha cabeça. Pois é, às vezes a gente se sente assim, mas Deus, Ele falou através de Davi: não temas. Deus está falando conosco: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai. Agora olha que forte: e tu comerás pão sempre à minha mesa. Falta alguma coisa na mesa do rei? Eu pergunto a você: falta alguma coisa na mesa do rei? Então não vai faltar nada para você. Não vai faltar nada, não vai faltar alegria, não vai faltar saúde, não vai faltar paz, não vai faltar nada. 2021, que perdão da palavra, gente, me perdoa, gente, eu sou gente igual você, mas de vez em quando a gente tem que soltar as coisas. Vou soltar. Olha, eu falo para você, essa pandemia foi uma desgraça. Foi ou não foi? Foi um demônio, um diabo que deu 2 pancadas num tiro só. Destruiu a economia e matou gente. 2 pancadas com um tiro só. E foi uma coisa tão diabólica que não atingiu só o Brasil, atingiu o mundo todo, menos a China. Atingiu o mundo todo, menos a China. Então, não entenda, gente. É uma outra história. Mas entenda, gente, uma coisa. O que esperar desse ano de 2020? Aos olhos humanos? Nada. Nem a vacina. O outro lá está brigando com o outro por causa da vacina. Meu Deus. Estão tirando para o ímpar quem faz a vacina primeiro. Pelo amor de Deus, gente. Tem gente morrendo. Tem ou não tem? Vamos se unir aqui. Vamos botar. Se tivesse interessado no povo mesmo, é para nunca mais receber voto de ninguém. Porque se tivesse interessado no povo mesmo, tinha se unido e botado logo o negócio para andar, mas não bota. Não bota. É briga, é confusão, é o diabo no meio. Então a gente não tem nada para esperar de 2020. Não tinha até a gente ler essa palavra. Porque o rei fala: óbvio, não temas, tu comerás na minha mesa, tu vais sentar na minha mesa. Diga glória a Deus. Olha como o garoto estava abalado, ó. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Gente, como é que estava a estima, a autoestima desse rapaz? Não tinha. Eu sou um cachorro, ele estava falando: eu sou um cachorro. Eu sou um cachorro, quem é o teu servo para se lembrar de mim? O que aconteceu? Eu sou um cachorro, eu sou um nada, eu não ando direito, eu passo fome, eu já morei no palácio, hoje eu não tenho nada, estou destruído, estou na miséria, vivo de esmola. E olha o que diz aqui: chamou Davi a Ziba. Ziba era o camarada que jurou fidelidade a Mefibosete, mas o abandonou em Lodebar. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa.
Tinha Ziba 15 filhos e 20. O camarada que vivia de esmola agora tinha 36 funcionários. E quer que eu te diga mais? Quem tentou esconder ele se tornou servo dele. Quem não ajudou em nada, só contribuiu com adjetivos chulos e baixos, teve que trabalhar para ele. Gente, a Bíblia é muito linda, muito maravilhosa. A palavra de Deus, ela é muito boa. Talvez tenha um monte de gente querendo ver você no chão. Tem um monte de gente querendo ver você desempregado, passando por problema, dificuldade. Aí Deus vai e se lembrou de você hoje e tira você de Lodebar e bota na mesa dele. Bota na mesa dele. Deus tem preparado para você um banquete maravilhoso. E aqueles que falaram de você vão ter que bater palma para a sua vitória. Amém? Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba, a Bíblia faz questão de falar isso, eram servos de Mefibosete. O mendigo, abandonado, xingado, humilhado, faminto, agora senta na mesa do rei, come o que o rei come e vive o que o rei vive, e é tratado como um dos filhos do rei. Diga graças a Deus. O filho do presidente, ele tem as suas regalias, mas o filho de um rei tem muito mais regalia, porque rei é poder supremo. Diga glória a Deus. O que isso significa, gente? Que aquilo que você achou que ia piorar, não vai piorar. Primeira coisa, já anota aí na sua agenda, o que eu pensei que ia piorar, não vai piorar mais. Acabou. Para baixo, você não vai descer mais. Você vai começar a escalada. Deus se lembrou de você hoje. Hoje Deus se lembrou de nós. Hoje, aliás, sexta-feira. Porque essa palavra desde sexta está no coração. Desde sexta. E quer que eu te diga uma coisa? Ontem eu estava lendo sobre Efésios capítulo 1, que eu iria pregar hoje. Meia-noite eu estava lendo. Quando eu acordei hoje de manhã, Deus falou Mefibosete e acabou. Mais nada. Eu ia pregar para você sobre Efésios capítulo 1, depois eu ia entrar em Mefibosete no final. Mas Deus falou, é Mefibosete e acabou. É isso aqui que eu tenho para falar para a minha igreja. Diga graças a Deus. Então se prepara para sentar na mesa do rei. Se prepara para sentar na mesa do rei. O tempo de humilhação acabou. Não temas, ele falou, não tenha medo, não vai piorar mais. Fique em paz, não vai piorar mais. Agora começa a escalada para a subida da vitória. Diga glória a Deus. Glorifica o nome de Jesus. Fique de pé, gente. Em nome do Senhor Jesus.